Você acha que Judas, em algum momento, pensou em não fazer o que ia fazer? Porque ele fala, vai fazer o que você tem que fazer logo. Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele. Foi Por isso que eu possuído. creio, foi possuído. Você vê claramente que Satanás entrou no coração e ele fez. Então, mesmo o diabo, ou ele está simplesmente seguindo uma ordem de Deus, ou ele não aguentou, entendeu? O ódio que ele tinha de Cristo, a inveja, a ponto de dizer, não, eu acho que eu matando ele eu vou acabar com tudo. Hoje a igreja, por exemplo, está resistindo ao espírito do anticristo. Só que a igreja vai ser arrebatada e ele vai ficar com tudo para ele. Aí diz que ele vai começar a fazer intrigas, a fazer coisas e vai destruir e perseguir os santos. Exato. Que a partir do momento, aos 30 anos, quando ele é batizado, que ele começa a entender o caminho dele? Ou no decorrer do... Não, ele já entendia desde de nascimento? Não, do nascimento não. Quando ele tá no bar mitzvah dele, com 12 anos, você lembra daquela história? Que ele vai para Jerusalém, depois eles vão embora e Jesus fica para trás. E aí os sábios ficam impressionados. Impressionados, ele já tava sabendo. Mas será que ele já tinha consciência do... Tinha. É mesmo? Quando a mãe dele chegou e falou, poxa, por que você fez isso conosco? Ele falou assim, você não sabia que eu vim aqui para cumprir a vontade do meu pai? Eu tô na casa do meu pai. Ele já sabia. Agora, por que eles esqueceram ele? Por uma razão histórica e de tradição. Até o bar mitzvah, o menino fica com a mãe. Sim. Depois do bar mitzvah, ele é introduzido Pro mundo. Entre os homens. Então Maria falou, agora ele fez o bar mitzvah, ele vai embora com o pai. Porque Sim. os homens iam separados das mulheres. Andando nas caravanas junto, mas assim, um grupo aqui, outro grupo aqui. E José deve ter pensado, ele fez o bar mitzvah, mas ele tá com a mãe. Aí quando eles pararam, Se ligaram. conversaram, cadê Jesus? Tá com você? Não, não tá com você. A versão de Esqueceram de Mim, Bíblia, né? Aí eles voltam. Tá E quando, Jesus, quando eles voltam, Jesus ainda dá uma chamadinha, né? Ainda dá uma bronca. Mas então, voltando à paixão de Cristo, às últimas horas, ele começa a ver que a hora está próxima e os apóstolos entendem isso e querem demover Não, da ideia. Pedro, porque essa conversa aconteceu quando? Jesus começou com a pergunta, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que dizem os homens que eu sou? Uns dizem Aí que... uns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é os profetas. Não, mas e vocês? Aí todo mundo ficou quieto. Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Jesus falou, Pedro, não foi o homem que te revelou, foi meu pai que está no céu. E aí a conversa continuou. Jesus falou, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Por isso que eu estou dizendo, a partir daí o diabo já está sabendo. Porque se ele falou... Ele ouve, ele está acompanhando, ele ouve. Tá. Aí ele já entendeu qual é o plano. Ele entendeu o plano. E aí ele tentou impedir. A partir daí ele começa a tentar impedir. E, obviamente, ele não tem esse poder. Talvez até o cara que lava as mãos lá, como chama? O Pilatos. Pilatos também tentou também evitar o Pilatos, Deus na onisciência falou, esse cara, quem é o Pilatos? É importante você entender o porquê do Pilatos. Pilatos era um romano. E para o romano estar em Jerusalém era uma posição muito delicada. Delicada de porque não tinha lugar onde tinha mais rebelião do que Jerusalém. Sim. Ele estava numa posição... Diferente dos outros povos que os romanos dominavam, que submetiam, tinham os mesmos deuses. O judeu não aceitava. O judeu não aceitava que os romanos colocassem a águia deles lá, tudo dava rebelião. Era monoteísta. Então, ser enviado para lá era quase como uma punição, um castigo. E ele tinha planos políticos, ele não podia deixar acontecer isso. Então ele achava Jesus politicamente perigoso, uma figura perigosa. Não, a Bíblia mostra claramente que ele não queria porque ele percebeu que não tinha culpa em Jesus. Ele falou, eu não vejo culpa nesse homem. Mas não era uma ameaça também? De levante? A ameaça era dos judeus, porque os judeus, sabendo do calcanhar de Aquiles dele, falavam assim, olha, Roma vai saber que ele disse que ele é o rei dos judeus. Vocês vão aceitar? Nosso rei é Roma, é o César. Entendeu? E aí, então, a pressão da liderança dos judeus, que também manipularam a turma, o povo começou a pedir a crucificação. Aí ele, politicamente falando, ele falou, olha, eu não quero, mas eu vou lavar minhas mãos e vou entregar para vocês. E mesmo Judas, você acha que Judas, em algum momento,
pensou em não fazer o que ia fazer? Porque ele fala, vai fazer o que você tem que fazer logo. Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele. Foi Por isso que eu possuído. creio, foi possuído. A Bíblia só fala de 2 pessoas que E foram logo possuídas. em um apóstolo. Ele não era apóstolo, ele era um discípulo. Apóstolo é só depois da ressurreição. Só depois. Então ele era um seguidor. Ele era um seguidor. Estava Mas no Deus... círculo mais próximo. E Jesus já fez de propósito. Escolheu sabendo que seria ele. Exato, né? Tinha que ter tinha um propósito, né? Mas não é que Jesus fez ele fazer. Jesus conhecia o coração, falou, é esse que vai ser. Isso já estava desde a eternidade, já sabia que era ele. Tá. Agora, você vê claramente que Satanás entrou no coração e ele fez. Então, mesmo o diabo, ou ele está simplesmente seguindo uma ordem de Deus, ou ele não aguentou, entendeu? O ódio que ele tinha de Cristo, a inveja, a ponto de dizer, não, eu acho que eu matando ele eu vou acabar com tudo. Mas ele já sabia. Ou vou ferir a Deus, sei lá. Vou ferir, agredir a Deus e tal. Então, naquele momento, a gente vê claramente que o plano de Deus, num primeiro momento, parece que foi frustrado. Mas isso era parte do plano. Agora, nós estamos caminhando para a segunda metade do plano. Porque na primeira vinda, Jesus veio para morrer. Na segunda, ele veio para reinar. Na primeira, ele veio como cordeiro. Na segunda, ele é o como leão. Segunda, ele vem para acabar com tudo. Se você pega... Que é a visão dos judeus, né? Eles esperam esse segundo, né? Exatamente. Por que os judeus não aceitaram a Jesus? Porque eles esperavam um Mashiach que, primeiro, fizesse a paz no mundo, entre todos os povos, Libertasse... e cumprisse as profecias, e que fosse apresentado por Eliarro, que é o Elias. Até hoje, na Páscoa... eles deixam uma cadeira vazia, porque diz, vai que o Elias chega aqui para anunciar que o Messias está chegando, né? Entendi. Não, é bonito isso, mas eles, no final, eles vão entender que o Messias já veio, né? Agora, o plano de Deus está caminhando. Agora, quando você lê as Escrituras e lê como um todo, você percebe, Vilela, que o que está acontecendo agora nunca aconteceu em tempo algum. Porque em vários momentos as pessoas confundiram como uma... Não, tem a história, tem um monte de gente que marcou data. Holocausto, agora Jesus volta. Primeira Guerra Mundial, talvez também... Não, Hitler... Peste Negra... Tudo. Sempre as pessoas interpretavam. Mas o que faltava... O que é diferente agora? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que existe uma doutrina chamada da iminência. De maneira proposital, Deus não deixou ninguém saber a data. Vamos pensar o seguinte, nós estamos há 2000 anos da vinda de Cristo. É o que ele fala do ladrão, né? Você não sabe quando o ladrão vai entrar à noite. Exatamente. Agora, se você soubesse que vai ser no ano 2100... Ou no caso do ladrão, você sabe que vai ser amanhã à meia-noite, você já deixa preparado o portão. Troca a tranca, coloca... E se for 2100... a pessoa vai continuar vivendo a vida dela, sem evangelizar, sem orar, sem... Então, em todas as gerações, inclusive na geração de Paulo... Só falar uma coisa aqui, falar com Paulo e Cissa aqui, ó, deixa o pastor falar. Ô, amigo, é uma conversa, cara. Eu falo, ele fala e todo mundo fala. No canal do pastor tem só ele falando sozinho. Exato. Vai pra lá então, aqui é uma conversa, tá bom, Paulo? Né? Não, e tem outro detalhe. Não, o pessoal acha que eu sei ficar quieto e só... Ei! Eu acho que eu falo demais. Não, tem que falar demais mesmo. Quando eu vim aqui com outros convidados, a turma fala, deixa o outro falar. Eu Mas falo, sempre meu assim. Deus. Cara, o programa é meu, eu falo aqui, eu pergunto. Abre o seu podcast e aí você pode perguntar o que você quiser, não é? Toma. Não, mas gente, ó, fazer um parênteses aqui com o meu amigo. O Vilela sabe muito. Eu já fui em podcast que a pessoa não sabia nem o que perguntar. Verdade. Aí foi pesado, entendeu? Porque eu tinha que criar tudo, né? Porque eu quero saber nem o Aqui que a minha perguntar. função é colocar a lenha na fogueira, fazer pergunta, tirar dúvida que você em casa pode estar tendo, né? E hoje está interessante porque eu estou tirando várias dúvidas aqui. Então vamos lá, Judas eu entendi bem o papel dele. Ele tinha esse papel, não tinha outro caminho, porque o demônio tinha entrado. Entrou nele. As duas pessoas que o demônio vai entrar, uma é Judas e outra é o anticristo. E tanto que ele tira a vida depois, né? Ele vai tirar vida, por quê? Porque quando ele cumpre o papel, ele fica arrependido. Na verdade, ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Pode-se dizer que o anticristo é uma versão de Judas atual? Não.
Pode-se dizer, e tem gente que diz que é a reencarnação do Judas. Ah. Eu não acredito nisso, tá? Mas ele vai estar possuído da Uma mesma nova maneira. versão, né? Não reencarnação, mas Uma nova, sim. Sim. Por quê? Porque o que o anticristo vai fazer? Ele vai enganar as pessoas. E ele vai trair, ele vai se levantar contra Cristo. A Bíblia diz que ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Ele é chamado na Bíblia de iníquo. No original é anomos. É o cara que não aceita nenhuma lei. Tudo em Lúcifer, Satanás, é um espelho negativo de Jesus, né? Tudo. Então, se Deus tem o filho dele, que é Jesus, A trindade de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. E qual é do Satanás? Satanás é o antideus. O anticristo é o anti... É o filho. É o E o Espírito anti-Jesus. Santo. Falso profeta. O falso profeta significa... Ele é o antagonista do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele aponta para Jesus, diz... Ele convence o mundo do pecado, da justiça. O Espírito Santo é a presença de Jesus. O Espírito Santo é o Deus Espírito, né? Ele é um ser único. Tá. Ele não é uma força, não é um vento. Ele é o Deus Espírito. Só que o papel dele é apontar para o mundo e dizer: Jesus é o Messias, é o caminho. O falso profeta, como diz Apocalipse 13, ele vai apontar para o anticristo e vai dizer: ele é o Messias. Então, Satanás, ele é um imitador. Tudo que Deus é, ele quer ser. Obviamente, ele não consegue, mas ele cria o engano. E o engano é aquela... Você já viu uma imitação de um relógio? Eu não conheço muito de relógio, mas se uma pessoa me der um relógio dizendo que é um Rolex, eu acredito. Você acredita? Você não vê a diferença. Não vejo a diferença. E muita gente vai cair nesse engano. Muita gente vai cair nesse engano. Então, e a Bíblia fala, a gente vai mostrar essas profecias depois, né? A Bíblia fala dessa invasão demoníaca. Eu queria ler para você um texto de Daniel, capítulo 8, de 23 a 25, que diz assim. Isso aqui é muito revelador. No final do seu reinado, está falando do reinado do anticristo, quando os prevaricadores acabarem, o que significa isso? Quando ele já tiver vencido todos os adversários. Levantar-se-á um rei de feroz catadura, um cara brabo, entendeu? E especialista em intrigas. O anticristo vai ser um grande político de... Negociador, mas brabo. Olha o Trump aí. Não. Sei lá, né? Tô falando isso, não. Aí o que ele diz? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele vai ser alimentado pelo diabo. E quando você vai para o livro de Apocalipse, você sabe que ele vai ter uma ferida mortal na cabeça e ele vai morrer. Ou pelo menos o anticristo, ou pelo menos parecer que morreu. Em algum momento. Para imitar Jesus, que morreu e ressuscitou. Só que quando ele levanta, não é mais ele, é o diabo que entrou nele. Entendeu? Jesus era cheio do Espírito Santo. Ao contrário de Jesus, que nasceu de uma virgem, é Deus feito em carne, o anticristo não é o mesmo processo. Ele não vai nascer... Não. Ele vai nascer de um... É um ser humano normal. Não existe um outro caso de alguém que tenha nascido no mundo sem a intervenção de um homem e de uma mulher. Só o caso de Jesus, né? Então, o texto diz que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. O pessoal aqui no chat tá lembrando que o Trump tomou um tiro na orelha e não morreu, hein? Não, é a orelha. Lene. Muitas evidências aí apontando pra ele. Não, orelha na cabeça. Na cabeça, tá bom, então beleza. Aí ele diz assim: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. É isso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo num tempo, Vilela, em que as pessoas não querem discernir o que está acontecendo. Estão vivendo despreocupadamente. As pessoas, elas não estão vendo... Por exemplo, é o hedonismo, né? O hedonismo, por exemplo, eles não estão vendo a evolução da tecnologia e como isso está sendo invasivo. Hoje você está assistindo uma televisão, a televisão está te filmando. Ela pode estar te
captando, ouvindo o que você está falando. Celular faz isso. Né? Faz isso, eu brinco direto, estou conversando daqui a pouco. Não entendi, é só pergunta. Eu falo, eu não te perguntei, Siri, cala tua boca. Porque o tempo inteiro, esses camaradas têm acesso ao que a gente fala. Exato. Então, no futuro, o controle e o domínio que vai ser manipulado por esse camarada poderosíssimo vai enganar todo mundo. E agora, vai pegar quem? Vai pegar essas pessoas que a Bíblia está dizendo. Olha, e fará o que lhe aprover, destruirá os poderosos e o povo santo por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, quem vai destruir ele é Jesus. E aí, definitivamente. Nós estamos vivendo num tempo também, aqui é importante você entender, que para que isso tudo aconteça, tem que ter muitas disciplinas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, nós vamos ter um caos econômico no mundo. Nós vamos ter um Armagedon econômico no mundo. Você está percebendo como hoje o mundo está cada vez mais enfrentando problemas econômicos? Tem agora essa guerra de tarifas aí que está sendo promovida. Então, vamos pensar agora, fazer uma análise aqui econômica das medidas que o Trump está acontecendo. Lá em 1944, nós tivemos, depois do final, quase no final da Segunda Guerra, houve aquele chamado Acordo de Bretton Woods, né? Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Quando as nações vencedoras sentaram e falaram, olha, Estados Unidos, você que tem que ser o país para ser o balizador da economia do mundo. E aí o que eles fizeram? Colocaram o dólar baseado, lastreado pelo ouro. Só que o mundo cresceu, precisou de muito mais moeda, muito mais dólar, e aí os americanos tiveram que produzir moeda. Quando você produz moeda, o dinheiro cai e começou a ter realmente problemas para os Estados Unidos. A partir daí, eles tiveram outros encontros, em 71, quando eles acabaram com o dólar, com o lastro do ouro, e o dólar passou a ser o lastro do mundo. E aí nasceu o chamado câmbio flutuante. Cada país por si, a sua moeda, cada um com seus problemas, né? Bom, obviamente, a moeda americana se tornou um porto seguro, começou a crescer demais. Quando o dólar começou a ficar muito forte, o que aconteceu? Na balança comercial ele começou a perder. Aí vem a China, desvaloriza o dinheiro deles. Ou seja, fica barato para fica barato para vender, todo mundo compra da China e ninguém compra dos Estados Unidos. Principalmente porque dentro do próprio Estados Unidos, os Estados Unidos fez uma escolha errada de desindustrializar. Ou seja, antes eles produziam tudo, eles falaram, é mais barato. Fazer na Eu China, compro na China, na Coreia, na Índia, Taiwan, parará. Né? Inclusive as fábricas iam para lá porque não tinham que pagar aqueles muitos encargos. Com isso, os Estados Unidos ficou sendo o xerife do mundo, a moeda forte, mas começou a ter problemas claros, né, de endividamento. Hoje, os Estados Unidos devem 20 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então vem o Donald Trump, se ele não der um choque de gestão, os Estados Unidos quebra, porque a China saiu de onde está e está no cangote dele, está fungando no cangote dele. A China está investindo em infraestrutura no México, né, para poder vender os carros elétricos deles. Por quê? Porque quem compra carro elétrico? O Brasil? Não. O share do Brasil de carro elétrico é menos de 1%. Entendeu? A Europa também não quer saber, eles têm os carros deles. Então, aonde a China vai vender? Vai vender nos Estados Unidos. Então, o Donald Trump, quando ele assume, ele fala, bom, por que eu tenho que ser o xerife do mundo? Por que eu tenho que gastar bilhões, orçamento americano de armas, né, do militar, é 800 bilhões por ano. Mas onde que ele gasta isso? Gasta mandando as suas tropas, os seus navios, para tudo quanto é guerra que está acontecendo. E aí o que ele fala? Bom, no Brasil o meu produto entra com uma taxação lá em cima, e aqui o produto brasileiro entra de graça. Hoje acabou de colocar em mais de 10%. Exatamente. No mínimo 10%. É a reciprocidade. Agora, isso causa o quê nas nações? Na Europa, no Canadá, eu falo, pô, mas... eu preciso do teu dinheiro.
Mas eu também tenho que cuidar do meu quintal. Então, hoje, essa atitude do Donald Trump, ela pode acontecer duas coisas. Ou ele realmente vai trazer os Estados Unidos para uma saúde financeira para poder enfrentar, né, o mundo, o novo mundo, porque eles ainda têm disparado o maior arsenal bélico de bombas, de tudo quanto é armas, de tecnologia, ou seja, o segundo lugar que a Rússia é tudo obsoleta, não dá nem para começar, mas o problema financeiro dele tem que ser resolvido. Agora, no momento em que ele diz, eu não vou ser mais o pai de todo mundo, os caras falam, então tá bom, eu vou procurar outro pai. Pois é. E quem cresce aí? China. China. E China é aliada de quem? De Rússia, de Irã. E esses caras de Coreia do Norte são inimigos de quem? Dos Estados Unidos. Mas de quem mais? Israel. Não se esqueça que na história contada por Deus, Israel é o centro do mundo. Não são os Estados Unidos. Então, o que eu vejo que vai acontecer é que no futuro, gradativamente, Israel vai começar a precisar contar consigo mesma. Porque até as profecias que a gente vê são profecias que mostram que Israel vai ser sitiada pelos inimigos, vão invadir Jerusalém. Isso que está nas escrituras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Então, o mundo, para que isso aconteça, tem que ter um caos. Porque qual é a finalidade de Satanás? Vamos pensar. Economicamente, ele quer dominar o mundo. Sim. Quando você vê lá aquela profecia de Apocalipse 13, 16 e 17, diz assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui claramente está dizendo que quem não estiver sendo marcado não vai poder ter nenhuma relação comercial. Sim. Aí eu quero até trazer aqui uma questão, não quero discutir do ponto de vista político, nem da posição A ou B. O que é essa chamada Lei Magnitsky? Você já ouviu falar? Não. Não sabe o que é isso? Lei? Magnitsky. Não. A Lei O Lene Magnitsky... sabe. O Lene com certeza vai poder explicar. Lei Magnitsky. Eu sei, mas eu não quero falar agora. Melhor não gastar. Melhor não Vamos deixar gastar. O pastor também sei. Vamos deixar ele explicar. No governo do Barack Obama, o Barack Obama aprovou uma lei dizendo o seguinte, que qualquer indivíduo que tenha uma atitude contrária à democracia, à liberdade de expressão, ou que interfira em algum cidadão americano ou alguma empresa americana, esse indivíduo vai ser sancionado pela Lei Magnitsky, que diz o seguinte, basicamente a morte econômica. O indivíduo não vai poder ter uma conta num cartão de crédito, porque são todas as bandeiras são americanas. Não vai poder ter conta com nenhum banco que faz negócio com os americanos, e esse indivíduo ele fica morto economicamente falando. Essa lei já existe. Algumas nações já receberam sanção das nações não democráticas, como, por exemplo, Venezuela e pessoas mais. Hoje, eles estão falando que o Trump vai pôr sanção aqui no Brasil com algumas pessoas que estão indo contra a liberdade de expressão. Não posso nem falar o nome, né? Não quero nem falar. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? As pessoas estão torcendo para que isso aconteça, mas é exatamente isso que vai acontecer na época do anticristo. Se você não estiver dentro do sistema que eles estão dizendo que tem que ser assim ou tem que ser assado, eles vão te cancelar. Você já pensou? Você não poder comprar nada, você não poder vender, você não poder ter um cartão de crédito. Até porque nesse tempo não vai mais ter moeda papel, vai ser moeda eletrônica, digital. Pois é. A moeda única. Então, assim, ele gera o caos mundial. E ele gera o caos mundial para que ele traga a solução. Então, uma das profecias mais conhecidas de todo mundo, mas que tem a ver com esse caos econômico e com o que vai permitir que o governo do anticristo seja
pedido por todo mundo são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre isso, né? Já, claro. Cavalo branco, cavalo vermelho preto e o pardo, o pálido, né? Na verdade é amarelo, é verde, mas o pessoal traduz como amarelo, Pale Horse, como né? O primeiro cavaleiro é o anticristo. Antes de começar os cavaleiros, que é um assunto que eu gosto pra caramba, estudei pra caramba, você sabe o que eu preciso fazer agora, né? Sim, sim, Tomei sim. muita água, então manda uma pergunta enquanto isso. Ó, é o seguinte, deixa eu olhar, ó, o El Japarrico, ele mandou aqui, pastor, o que o senhor acha sobre a energia de todas as coisas da física quântica versus a glória do Espírito Santo dos que se mantiveram fiéis? Bom, eu não sei exatamente a pergunta do que ele tá, o que ele está querendo falar, mas a glória do Espírito Santo, a física quântica, na verdade, esse é um termo para falar, esse é um termo que vem da física, né? Porque na física, se você for dividindo qualquer que seja a matéria por 2, dividindo menor, antigamente eles achavam que a menor partícula que podia existir era o átomo, né? Tomo é cortar, e A é aquilo que não é divisível. Então eles achavam que o átomo era a menor partícula. Hoje já se sabe que existem partículas muito menores do que o átomo. Só que a física quântica diz que chega num momento que se você dividir aquela matéria, ela perde materialidade e ela entra numa outra dimensão onde não tem mais tempo. Isso é que é a física quântica. E na física quântica, eles dizem que existem muita energia e muita matéria. Então, eu não sou físico, mas eu já li a respeito e eu acredito que isso possa acontecer. Agora, a glória do Espírito Santo é a verdadeira presença de Deus. E eu queria aproveitar isso, eu sei que não está dentro do que nós estamos falando, mas o mundo espiritual você acessa de 3 maneiras. Eu te dou o que você quiser, se você me disser de que 3 maneiras que você acessa o mundo espiritual. Oração. Não. Já errei. Embora pela oração se acessa, mas eu estou falando literalmente o portal que se abre para chegar no mundo espiritual. O primeiro é a fé. A fé te leva a você experimentar, por exemplo, a salvação. Certo. Que é algo que acontece no mundo espiritual. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, você não está vendo, mas você sabe que Deus está presente. Então, essa é a primeira maneira de você acessar o mundo espiritual. A segunda maneira é através dos dons espirituais. Por exemplo, se eu não tenho dom de cura, eu não posso orar por uma enfermidade que alguém tenha e curar. Certo. Mas uma pessoa que tem o dom de cura, ela acessa o mundo espiritual e traz a cura para aquele indivíduo que os médicos não podem dar. Mas a terceira maneira é a glória de Deus. Que A glória de Deus é o que tinha no Éden, que é a natureza de quem Deus é. Quando a glória de Deus chega no lugar, as pessoas não ficam de pé, elas não aguentam. Quando a glória de Deus, a Shekinah de Deus veio sobre o templo de Salomão na inauguração, as pessoas caíram. Eu já experimentei na minha vida inteira, e olha que eu busco a Deus, eu fico de madrugada buscando, mas eu já tive umas 2 vezes que eu senti a glória de Deus. A glória de Deus, ela é acessada quando Deus quer se manifestar na vida de alguém. Ou ele te leva para a dimensão do céu, do trono, como Isaías que viu, né, aquela glória e ouviu os serafins cantando santo, 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 ou ele se manifesta no lugar, como foi, por exemplo, lá na inauguração do templo ou até na vida das pessoas. Então, eu diria para você que a glória de Deus ela é muito superior, porque essa energia que existe no mundo quântico, que é esse mundo que está em outra dimensão da matéria, porque quando você... A menor parte que tem é o chamar de quanta, é a unidade deste mundo quântico. Não tem mais materialidade, não tem lugar, não tem tempo. Então, no mundo quântico, você pode estar aqui, você pode estar do outro lado do mundo, porque não tem mais materialidade física. Mas isso é só uma fagulha do que a glória de Deus. Então, daí respondendo a pergunta. Vamos para os Cavaleiros do Apocalipse. Em que contexto eles aparecem e vêm numa sequência, né? Os Cavaleiros do Apocalipse,
eles são, em primeiro lugar, eu quero dizer que quem libera os 4 cavaleiros é Cristo. E deixar claro que é cavaleiros, não cavalheiros. Não é um cara que vai chegar e falar, demônio, por favor, venha. Por gentileza. Por gentileza, um cara, um cavalheiro, né? Um cavaleiro. Mas vê a imagem, tem várias imagens dos cavaleiros do Apocalipse, é legal ir colocando aí. Cada um com o seu cavalo de uma cor. Os 4 cavaleiros, eles servem a um propósito. Lembra que eu li lá em Daniel que quando ele tiver acabado com os prevaricadores, aqueles que o resistem, Sim. porque hoje a igreja, por exemplo, está resistindo ao espírito do anticristo. Só que a igreja vai ser arrebatada e ele vai ficar com tudo para ele. Aí diz que ele vai começar a fazer intrigas, a fazer coisas e vai destruir e perseguir os santos. Exato. Os 4 cavaleiros, eles cumprem esse propósito, não só de permitir o caos para que o anticristo seja invocado, e ele vai produzir uma paz passageira, mas vai produzir, e as pessoas vão dizer, tudo bem, não tem outro jeito, por favor, seja o nosso Deus, seja o nosso rei, líder, né? O líder mundial. O primeiro cavaleiro, eu quero dizer que é Jesus quem abre cada um dos selos, né? Os primeiros 4 selos que são abertos é a liberação dos 4 cavaleiros. Que selos são esses? De que livro? Ou é metafórico? A gente tem que deixar esse camarada perguntar, porque ele é muito inteligente. Essa história de você falar que isso aqui é limitado só por causa do entrevistador. Não, essa pergunta é maravilhosa. Se você não entende isso, se você não entender a cultura hebraica. Tá. Aquele rolo que está selado por fora e por dentro, é uma escritura de propriedade. Uma escritura de propriedade. Na época, era na época assim de que- Cristo era assim.